texto sagrado. Mateus 1, 18 a seguir. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tema receber Maria por tua mulher, porque o que nela está gerado é obra do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta, que disse: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenou, e recebeu Maria por tua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs por nome de Jesus. Amém? Texto bíblico, minhas irmãs, podeis assentar, que Deus abençoe. Se assentar, pode sentar, Deus abençoe. Minhas irmãs, texto bíblico bastante conhecido, mas eu quero trazer uma palavra para as irmãs nesta noite, que é sobre o Natal, visto que a gente está se aproximando do Natal. E a gente vamos aprender nesta noite uma palavra sobre o Natal. Pois irmão José, na direção de Deus, ele sempre tem a preocupação de ensinar à igreja o caminho do céu. Mas lembrando que primeiro Deus cobra de mim, Deus cobra da minha esposa, Deus cobra da minha família. Porque não podemos cobrar dos irmãos sem primeiro eu ser exemplo, sem primeiro minha esposa ser exemplo, e sem primeiro meu filho, se eu tivesse, fosse exemplo. E tem que ser exemplo, não é verdade? Mas como eu gosto de brincar, mas tem um gato que a gente disciplina para quando os irmãos chegarem em casa ele está bem comportado. Mas Deus primeiro, ele cobra de nós para depois passar a sua palavra para aquele que está precisando. Porque os nossos dedos aqui, simbolizando, representa algo muito importante. Às vezes eu uso esse dedo aqui para apontar o irmão, mas me esqueço aqui que esse dedo também está me apontando. Não é verdade? Às vezes eu estou usando um dedo para apontar a vida do irmão, para julgar a vida do irmão, mas me esqueço que o outro dedo está apontando para a minha vida. Aonde Deus me cobra e aonde Deus me pergunta se a minha vida está correta com Deus. Não é verdade? Agora eu quero dizer às irmãs nesta noite que irmão José não é 100% perfeito. No dia que irmão José estiver 100% perfeito, já está na hora de Jesus chamar ele para a eternidade. Mas que graças a Deus, Deus coloca temor em nosso coração para a gente não trazer escândalo para a obra de Deus. Porque o crente, ele não é conhecido pela pregação do Evangelho, não. O crente ele não é conhecido porque prega bem, porque ora bem, porque canta bem, não. O crente é conhecido pelo bom testemunho, certo? Eu me preocupo muito em ter bom testemunho por onde eu ando, por onde eu passo, para quando as pessoas olhar para a minha vida, dizer, para a glória de Deus, aquele irmão ali que está passando, eu vejo que ele é diferente. Olha a luz de Deus brilhando na vida dele. Não quero ouvir palavra contrária. Misericórdia, diz que é servo de Deus, anda com a Bíblia debaixo do braço, vai para a igreja todo dia, mas meu irmão, só Jesus na causa. E eu peço a Deus para me mudar e me converter a cada dia, tá certo?
Mas eu quero dizer, como eu falei no início, que a gente não é perfeito, 100% perfeito e santo, só Jesus completamente, não é verdade? Então não para entender. Mas a palavra de Deus, ela traz o ensino do Natal. O Natal, minhas irmãs, fala sobre o nascimento de Jesus, certo? O Natal fala sobre o nascimento de Jesus. Aí me foi feita uma pergunta, um questionamento. Em que data Jesus nasceu? Alguém sabe me responder? Não. Biblicamente falando, não. Biblicamente falando, Jesus nasceu de acordo com o calendário hebraico, que isso é teologia, estudo bíblico, de acordo com o calendário hebraico, minhas irmãs, Jesus nasceu no mês de março. Agora não sei se foi 1º de março, não sei se foi no meio de março ou no final de março, só sei que ele nasceu no mês de março. E qual é a base bíblica que eu tenho para falar sobre o nascimento de Cristo? É fácil de entender. Quando o anjo apareceu para Maria, o primo de Jesus, conhecido como João Batista, filho de Isabel e de Zacarias o sacerdote, ele já havia 6 meses de nascido. Então, quando ele tinha 6 meses de nascido, o anjo apareceu para Maria, dizendo que ela ia gerar a Jesus Cristo por obra do Espírito Santo. Aí o mês 6, de acordo com o nosso calendário, é junho. Aí você começa a contar. A mulher passa gestante quanto tempo? 9 meses. Aí começa a contar. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. 9 meses certinho. Então, biblicamente falando, Jesus nasceu no mês de março, de acordo com o calendário hebraico. Então não para entender? Mas por que é que a gente comemora o Natal em 24 e 25 de dezembro? Por causa de quê? Por causa da religião. Quem inventou essa data foi a Igreja Católica. E essa data que ela inventou para falar do nascimento de Jesus, faz algum mal? Claro que não. Porque está falando de quem? De uma pessoa que nasceu por obra do Espírito Santo, chamado Jesus. Então, quem inventou a data de 24 e 25 de dezembro foi a Igreja Católica. Porque a gente não segue o calendário hebraico, a gente segue o calendário cristão. Então, para essa data não passar em branco, a igreja propôs ser comemorado 24 e 25 de dezembro de cada ano letivo. Porque a gente, falei no início, não segue ao calendário hebraico, porque não somos judeus, a gente é cristão. Então, se a gente é cristão, nós seguimos o calendário cristão, de Cristo para cá. Sabia disso? Sabia disso? Mas se for para olhar, Jesus nasceu, de acordo com o calendário hebraico, ele era judeu, no mês de março. Agora, eu não sei dizer se foi no começo de março, não sei dizer se foi no meio de março, e não sei dizer se foi no fim de março, só sei que foi em março, porque a Bíblia não mostra de acordo com a cronologia dos acontecimentos. Está dando para entender? Mas aí a religião inventou e a gente pegou o ritmo, até hoje comemora Natal, 24 e 25 de dezembro, porque a gente não segue o calendário hebraico, a gente segue o calendário cristão. Porque a gente não é judeu, a gente é cristão, seguidor de Cristo. Mas não há nenhum mal nisso. É o mesmo sentido, é lembrar do nascimento de Jesus. Amém? Então dá para entender? Sabia disso? A irmã sabia disso? Aleluia, Jesus está nos ensinando, amém? É por isso, minhas irmãs, que eu não me preocupo. Então, é por isso, minha irmã, que eu me preocupo de pregar a Bíblia como ela é.
Não, ele foi crucificado em uma cruz. Ele foi crucificado em uma cruz, sabe? Está lá escrito na Bíblia. Quando a Bíblia usa o termo crucificação, está falando que ele foi crucificado em uma cruz. Quando alguém diz que ele foi pendurado em uma estaca, aí está falando de postificação. E a Bíblia não fala de postificação, a Bíblia fala de crucificação. A palavra crucificação vem da palavra cruz. Não, é doutrina do homem, mas pela Bíblia, Jesus foi em uma cruz. Né? Pela Bíblia, Jesus foi crucificado em uma cruz. Quando as irmãs veem o termo crucificação, essa palavra vem não, de cruz. Então Jesus foi crucificado em uma cruz, de braços abertos, colocaram 72 espinhos, uma coroa de 72 espinhos sobre a sua cabeça. Ao invés de água, lhe deram vinagre. Ele levou porrada, chibatada, foi cuspido, foi humilhado. Ao invés de água, lhe deram vinagre, que de acordo com a medicina, o vinagre serve por um momento para aliviar as dores das pancadas, das porradas, dos cortes que ele levou. E ele, de acordo com o estudo bíblico, levou a cruz de aproximadamente 139 quilos. Mas o fator maior não era o peso da cruz, eram os nossos pecados que foi sobre ele. Ele não merecia, mas ele fez isso para nos salvar e nos livrar da condenação eterna. Amém? É por isso, minhas irmãs, que irmão José é aquele tipo de pregador que não gosta de só pregar bênção. Não gosta de só pregar vitória, de só pregar bênção, prosperidade e portas abertas. Não, eu já sei que se eu obedecer a palavra de Deus, a bênção de Deus vai ser derramada na minha vida. Mas eu também sei que se eu desobedecer a palavra de Deus, ao invés de ser a bênção, vai ser a maldição que vai vir sobre a minha vida. E o que o nosso povo, conhecido como crente em Jesus, precisa aprender e estudar é a palavra de Deus. Para quando vier essas coisas, nós sabemos se defender e mostrar dentro da palavra de Deus. Amém? Então a Bíblia diz, minhas irmãs, que o Natal é lembrar do nascimento de Jesus. Certo? Mas aí agora, converteram o Natal em idolatria. E foi, irmão. Paz abençoada. Paz. Está na bênção, graças a Deus que a senhora está aqui hoje com a gente, amém? A gente está feliz, imagine Jesus do céu, amém? Então, irmã, hoje, continuando a explanação e estudo da Bíblia, da palavra de Deus, que é a verdade, o Natal está convertido em idolatria. Para hoje, o Natal é convertido em idolatria. Por quê, irmã? Porque deixa de falar de Jesus, como Jesus nasceu, como nasceu, de que forma nasceu e para que nasceu, para falar de Papai Noel. Você já ouviu falar alguma vez de Papai Noel na Bíblia? Já encontrou alguma passagem dizendo que Papai Noel existiu? Mas a gente, e muita gente, foi ensinada dessa maneira. Papai Noel existiu, mas biblicamente isso é paganismo, é idolatria. Nunca existiu, é coisa inventada do homem para distorcer da palavra de Deus. Porque a Bíblia não diz, em nenhum versículo, nenhuma passagem, nenhum livro da Bíblia, está escrito sobre Papai Noel. Está escrito sim, do nascimento de Jesus. Mas o problema é que eu aprendi com um determinado filósofo e tem sentido o que ele falava. Que às vezes a pessoa deixa de acreditar na verdade que a gente prega, que é a palavra de Deus, para acreditar na mentira que o povo conta e inventa. O ser humano, muitas vezes, tem facilidade de acreditar mais na mentira do que na verdade. Mas hoje, a palavra de Deus, minhas irmãs, está mostrando que o Natal não